Olá, amigos monarquistas! No vídeo de hoje abordaremos as ditaduras dos próximos anos. Você provavelmente deve ter ouvido o tempo todo sobre como a democracia está em risco, ou como ela é maravilhosa, ou como é importante manter esse sistema. Bom, eu não vou abordar nesse vídeo esse tema, até porque o assunto é bastante complexo e seria necessário mais de um vídeo para realmente ter alguma conclusão sobre o assunto. O que eu tenho a dizer sobre isso é que não importa se você gosta ou não da democracia, se você acha que ela é o melhor modelo, o que importa é que ela vai acabar. Quando digo isso, não estou falando daqui a 100 ou 200 anos. Não vão ser seus netos que vão presenciar isso, vai ser você. E você vai ter que tomar uma decisão bastante difícil, o dilema. O que realmente vai impactar a sua vida, e por um bom tempo, ou até pelo tempo de vida que resta a você, é qual ditadura você vai optar para viver. Porque uma coisa é certa, você vai viver em alguma delas. Quando eu falo isso, eu não falo porque eu tenho bola de cristal, ou porque eu acho que isso vai acontecer. Eu falo porque isso já está acontecendo no mundo todo. E não estou falando apenas de países de terceiro mundo, ou repúblicas das bananas, onde o autoritarismo sempre ocorreu. Estou literalmente falando dos países desenvolvidos de primeiro mundo, e obviamente do resto. E nesse ponto, nenhuma novidade. Os gregos, criadores desse sistema, já haviam há mais de 2000 anos alertado das armadilhas da democracia, e como esse sistema não era tão bom quanto era apresentado, ou pelo menos que era muito mais incerto e problemático do que a maioria pensava. E claro que o cenário que vivemos hoje é muito mais complexo do que os cenários dos gregos na antiguidade. Hoje nós temos mais centros de poder do que tínhamos naquela época. Com a derrocada do Império Americano, o mundo começa a ficar dividido em centros de poderes distintos e novos modelos de regime, diferente daquele dos americanos, começam a ganhar força e se opor ao modelo democrático idealizado pelos Estados Unidos. E claro que teremos uma infinidade de diferentes tipos de regimes ao redor do mundo, mas eu acredito que 4 tipos de modelos vão ser os mais amplamente difundidos ao redor do globo, sendo eles o nacional-capitalismo, regime militar, o wokismo e os narco-estado. Nenhum deles vai ser um modelo de liberdade, e quanto ao wokismo e os narco-estado, já temos nações que já estão vivendo nesse tipo de ditadura ou caminhando para ela. Nós podemos hoje dividir o mundo em 5 grandes zonas de influência no mundo, que são elas: Estados Unidos, Europa, China-Rússia, América, anti-anglo-saxônica, sendo o caso americano o mais complexo e também o mais grave. E não tire conclusões antecipadas. Eu não sou um comunista de iPhone. Eu não tenho simpatia nenhuma por comunistas. Mas é necessário ser realista e ver que a situação norte-americana é aquela que tem o maior potencial para ser um completo e absoluto desastre, apesar dos Estados Unidos terem a melhor geografia. Quando comparados aos outros atores de influência, sem sombra de dúvida, eles têm a pior situação política e populacional possível. Estamos acostumados a ver os Estados Unidos como um país estável, e isso está longe da realidade. Eles sempre foram uma concha de retalhos de vários povos que sempre se desprezaram, e a cola social que mantinha esses povos unidos era o seu poderoso sistema capitalista, que fazia com que as animosidades, consequência inevitável de viver sob um império multicultural, fossem ignoradas. É válido prestar atenção nas minhas palavras. Eu disse ignoradas, não resolvidas. Os Estados Unidos sempre foram e são até hoje um país com uma população instável. Mas se enganam aqueles que pensam que o que está acontecendo com os Estados Unidos é só mais uma fase que vai passar logo. E é aqui que entram os 2 possíveis cenários para os Estados Unidos, que vai ser inicialmente uma ditadura wokista, que vai migrar para uma ditadura militar ou religiosa,
Mas antes, vamos dar um pouco de contexto e explicação sobre como é uma ditadura wokista e como pode e por que pode ocorrer sua transição. A ditadura wokista, sem sombra de dúvida, das ditaduras mencionadas, é o pior caso possível. Vai ser uma mistura de União Soviética com anarquia generalizada. O aparato estatal vai se unir a grandes corporações para impor uma autoridade moral. O indivíduo e seus direitos não serão importantes, mas sim o grupo ao qual ele pertence. Você não vai mais existir fora do grupo. Ou melhor, não vai mais existir você. Você vai viver em um mundo onde você pode esperar qualquer coisa, desde que não exista lógica e razão. Vai ser um mundo com leis impossíveis de serem seguidas. Seu trabalho futuro não vai depender da sua competência ou determinação. Se você tiver um emprego, porque provavelmente você vai depender do auxílio do Estado ou algo parecido. Suas redes sociais serão monitoradas e algo que você falou há anos atrás poderá ser usado para arruinar sua vida. Mas isso é só o começo. O grande problema dos Estados Unidos agora, e sem sombra de dúvida, é a profunda divisão política do país. Após anos de ditadura esquerdista nos Estados Unidos, os Isisanewa se encontram em uma profunda crise, com uma cultura patética que glorifica o uso de drogas e a criminalidade, o que explica o declínio da civilização ocidental não apenas nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Se os Estados Unidos querem sobreviver como nação, será necessário tomar decisões drásticas para reprimir as melancias de esquerdas que estão consumindo o país. Mas eu particularmente duvido muito que uma solução pacífica exista. Os esquerdistas criaram um monstro na civilização ocidental. E na minha visão, a solução não vai ser pacífica, mas sim violenta. Não sei dizer se a ponto de criar uma guerra civil, como já ocorreu no passado americano. Mas com certeza você vai começar a ver represálias por parte dos conservadores para conter as forças draconianas wokistas. E o exército aqui vai desempenhar um papel fundamental. Porque com a crescente ameaça chinesa, os Inuekua terão que ter um exército forte e coeso. Caso contrário, será facilmente esmagado pela superioridade chinesa. Não sei dizer até que ponto o exército vai intervir na sociedade americana, mas, à medida que a China se torna uma ameaça cada vez mais presente, o Estado americano se encontra em um difícil dilema. Continuar com sua patética democracia de fachada, que não funciona já há uns 40 anos, e arriscar ser devorado pela China, ou fazer uso da força bruta para reprimir os militantes de esquerda que estão literalmente levando os Estados Unidos à beira da loucura social. Para mim, acho que uma guerra civil no Zeweira é realmente possível, especialmente com a pressão chinesa que soube usar muito bem as divisões internas americanas. A China, nesse aspecto, tem uma enorme vantagem sobre os Estados Unidos, já que sua população é homogênea e não apresenta uma divisão política ou racial como nos Estados Unidos. A China com certeza tem usado essa divisão a favor dela e não tenha a menor dúvida que continuará a fazer. Na minha visão, é inevitável que em algum momento o exército americano vai ter que intervir na sociedade americana para evitar uma possível catástrofe e retomar a ordem social. Vamos ver uns Estados Unidos muito mais centrados em apagar seus próprios incêndios, com os militares tomando controle das instituições, e um Estado muito mais militarizado do que vemos hoje, focando na defesa de suas próprias fronteiras. Quem sabe uma possível guerra com seu vizinho México para pôr fim ao quartel de drogas.